Acima do monte do templo, uma faixa de luz muito suave apareceu no céu durante as primeiras horas da manhã. Pessoas que acompanham transmissões ao vivo perto do muro ocidental relataram isso, não como um clarão, não como um espetáculo, mas como uma presença discreta. Nem todo mundo vê, mas quem viu lembra, e há mais algo mudando. A juventude. Por toda Jerusalém, organizadores de oração e vozes da comunidade têm observado, de maneira silenciosa, um aumento constante de jovens judeus indo até o Muro das Lamentações. Nas primeiras horas da manhã, principalmente durante o período da Selichot, não são multidões movidas apenas por tradição. Há intenção nos olhos deles, urgência nos passos. Eles vão antes do nascer do sol, enquanto a cidade ainda dorme. 3 momentos, 3 sinais. Nenhum conclusivo sozinho, mas juntos eles formam um padrão, um som no silêncio, uma luz na escuridão, uma geração voltando a se ajoelhar. Eles ecoam algo antigo, uma profecia escrita muito antes de nosso tempo. Uma profecia sobre a hora do despertar, a hora que acontece antes de Deus agir sobre Jerusalém. A pergunta já não é mais se algo está acontecendo. A pergunta é, para que estamos sendo preparados? Tudo começa como um zumbido baixo, quase imperceptível no início. Depois cresce até virar um longo tom oscilante que corta o silêncio antes do amanhecer em Jerusalém. O som não vem de nenhum alto-falante identificável. Não há anúncio, não há explicação. Mas para quem ouviu existe uma palavra que surge instintivamente na mente: shofar. Várias gravações desses sons, feitos nas primeiras horas da manhã, começaram a aparecer na internet, principalmente vindas de bairros residenciais perto da Cidade Velha. Eles não são idênticos em tom ou clareza, mas compartilham uma característica inquietante: o horário, sempre antes do nascer do sol, sempre quando a cidade prende a respiração. As autoridades não confirmaram nenhuma fonte oficial e nenhum grupo religioso assumiu responsabilidade. Alguns sugerem causas ambientais, ar passando por vielas estreitas, obras distantes reverberando de um jeito estranho nas colinas. Tudo plausível, mas é o contexto e não a causa que faz as pessoas prestarem atenção, porque o horário em que isso ocorre, exatamente antes da primeira luz, não é aleatório. Na tradição bíblica, essa é a hora da vigilância. É a hora em que exércitos se preparavam, profetas oravam, reis eram avisados. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 1, o profeta escreve: tocai a trombeta em Sião, dai o alarme no meu santo monte. É um chamado não de celebração, mas de despertar, de aviso de que algo está chegando e que dormir já não é seguro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo fala de outra trombeta, quando o próprio Senhor descerá com a trombeta de Deus. Não é um chofar literal nas mãos humanas, é um som que marca uma mudança nos céus, um som que diz: prepare-se. Então voltamos à pergunta: por que esse som aparece na hora mais silenciosa da noite? Por que não durante o movimento das orações ou nos rituais do dia, mas sim quando a cidade está imóvel e o céu ainda não mudou? Esse horário importa, porque no ritmo bíblico, o amanhecer não é apenas um momento no relógio, é um limite, é a costura entre o que foi e o que será. Quando um chofar soa nesse horário, seja por causa natural ou por algo mais, ele lhe... Quero aos que estão ouvindo que o silêncio nunca é apenas silêncio, que Deus muitas vezes age, não no barulho da multidão, mas na quietude que vem antes dela. E talvez seja por isso que o som incomoda até quem consegue explicá-lo. Não pelo que ele é, mas pelo momento em que ele surge. Esse é o primeiro sinal, um chamado, não ao medo, mas à atenção. Um som que não faz perguntas, mas deixa muitas. O silêncio não é quebrado apenas pelo som. Às vezes ele se rompe pelo que o olho mal consegue ver. Não era brilhante o suficiente para acordar alguém, não era intenso como um raio, nem grandioso como fogo descendo do céu, mas estava lá, um brilho pálido e suave pairando sobre o monte do templo na hora antes do amanhecer. Várias pessoas acompanhando transmissões do Muro das Lamentações notaram isso. Algumas acharam que era reflexo da lente, outras, algum fenômeno climático. Mas, novamente, o horário fez as pessoas prestarem atenção. Não era meio-dia, nem pôr do sol, nem a famosa Golden Hour que fotógrafos adoram. Era mais cedo.
muito antes da primeira luz vencer a escuridão, a hora em que o mundo ainda pertence às sombras. Existem explicações naturais e elas merecem ser ouvidas antes de tudo. Ar frio refratando luz artificial da cidade, nuvens em grande altitude refletindo a luz da lua, ou problemas técnicos das câmeras tentando se ajustar no breu. Tudo razoável e muito possível. Mas aqui vai o que permanece para aqueles que viram. Não é o como apareceu, é o quando. No Salmo 46, versículo 5, está escrito: Deus está no meio dela, ela não cairá. Deus a ajudará ao romper do dia. A promessa não é para a noite, nem para a tarde, mas para o romper do dia. O momento preciso em que a escuridão começa a perder seu poder. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, Jesus fala da luz de outra forma. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão. Luz, na Bíblia, raramente significa apenas iluminação física. Representa clareza, revelação, presença. Quando uma luz suave aparece sobre um dos lugares mais sagrados e disputados da Terra, não em pleno dia, mas no fio do amanhecer, a mensagem não é espetáculo, é sutileza. Não grita, apenas existe. Fé não exige crença, apenas chama a atenção. Durante toda a Bíblia, luz nunca foi apenas um evento físico. É um sinal, uma mudança, uma lembrança de que, por mais densa que seja a escuridão, a chegada da luz nunca depende do se, apenas do quando. Nesse sentido, essa luz sobre o monte do templo pode não ser milagrosa, mas pode ser significativa, porque surge de forma discreta, como muitos dos primeiros movimentos de Deus, porque aparece justamente quando a luz é mais necessária, e porque ecoa um padrão, primeiro o som, depois a luz. Juntos, eles parecem dizer que algo está se aproximando, mas o sinal mais revelador não está no céu, está nas ruas, e no coração de quem as percorre. Antes do amanhecer, muito antes da cidade despertar, eles chegam, jovens, homens e mulheres, alguns em grupo, outros sozinhos, caminhando pelas ruas estreitas de Jerusalém, não para um evento social, nem para protesto, mas para orar. Isso não é um festival, não é um feriado, não é algo organizado por instituições. O que está acontecendo é mais quieto, mais profundo. Nas últimas semanas, pessoas em Jerusalém, incluindo líderes de oração e membros de comunidades locais, notaram algo claro: um aumento incomum de jovens judeus indo ao Muro Ocidental durante as primeiras horas da manhã, especialmente no período das Selichot, para buscar Deus em oração pessoal, muitas vezes em silêncio. O perfil é marcante. Muitos desses jovens não fazem parte do grupo religioso tradicional. Alguns não vestem roupas típicas. Outros chegam sem terem sido chamados por rabinos, professores ou familiares. Eles simplesmente vão, com convicção, com urgência, com perguntas grandes demais para as horas do dia. Eles oram quando a cidade ainda dorme, quando não há multidões, nem performances, nem barulho. Apenas pedra, céu e silêncio. No ritmo antigo de Israel, isso não é acidental. É profético. O profeta Oséias previu esse retorno. No capítulo 3, versículo 5, ele escreveu: Depois os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e virão tremendo ao Senhor e à sua bondade nos últimos dias. Isso não fala de um movimento político, fala de um movimento espiritual. Em Ezequiel 36, Deus fala novamente, não de um grande avivamento com sinais e espetáculo, mas de uma mudança interior silenciosa. Darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Colocarei o meu espírito em vocês e os farei seguir os meus decretos. Uma transformação que não começa no céu, mas no coração. E é isso que torna o terceiro sinal diferente dos outros dois. O som é misterioso, a luz é inesperada, mas as pessoas, elas estão escolhendo ir por vontade própria, sem ordem, sem organização, porque os sinais mais profundos não estão nos céus, estão na fome humana por Deus. No passado, muitos esperavam trovões ou profecias para saber se Deus estava perto, mas nas Escrituras, Deus frequentemente aponta para outra medida: o coração de um povo se voltando para Ele, não por medo, mas por saudade. Esse retorno à oração, especialmente entre os jovens, carrega peso, porque não pode ser fabricado,
Nenhum sistema pode forçar isso, nenhuma tradição explica completamente. Por que agora? Por que essa geração? Por que nessas horas antes do mundo acordar? Talvez porque algo dentro deles perceba o que as manchetes não percebem, que o tempo não está andando em círculos, está avançando, que algo está se aproximando. E antes que aconteça, os corações precisam se amolecer, os joelhos precisam se dobrar. Isso não é arrependimento em massa no mundo inteiro, não é dramático, mas é constante. E é assim que despertares espirituais começam, não com espetáculo, mas com quietude, não com sinais no céu, mas com entrega na alma. Os profetas não disseram que o fim viria apenas com caos, eles disseram que viria com retorno, e é por isso que esse terceiro sinal pode ser o mais importante, não porque é barulhento, mas porque é duradouro, porque, enquanto sons desaparecem e luzes oscilam, uma geração se ajoelhando antes do amanhecer diz muito mais do que esperávamos ouvir, e talvez diga exatamente o que precisávamos saber. 3 sinais: um som no silêncio, uma luz antes do sol e uma geração voltando à oração nas primeiras horas da manhã. Cada um deles pode ser descartado individualmente. Uma ilusão acústica, um reflexo inesperado, uma tendência passageira. Mas, juntos, começam a formar uma linguagem. Não declarativa, mas simbólica. Não uma prova, mas um padrão. E ao longo das Escrituras, Deus fala mais claramente através de padrões. Então, o que esses sinais podem estar apontando? Não para eventos, mas para significados. O som pode ser apenas vibração do ar, mas simbolicamente ecoa o que o chofar sempre representou nas Escrituras. Um chamado para despertar, não para entrar em pânico, não para prever datas, mas para abrir os olhos espiritual, moral e pessoalmente. A luz talvez seja natural, mas na linguagem da Bíblia, luz rompendo a escuridão nunca é apenas sobre o clima, é sobre presença, um sinal de proximidade, não uma declaração, não uma chegada, mas um recado silencioso. Deus está se aproximando. E a geração jovem voltando à oração, isso não é meteorologia, não é coincidência. É gente respondendo por dentro, é preparação do coração. E na história bíblica, o mover de Deus nunca é apenas sobre sinais externos. Ele sempre é precedido por uma prontidão interna. Assim, vistos dessa forma, esses 3 sinais não estão isolados. Estão em sequência. Um chamado, depois um sinal, depois uma resposta. É o formato de uma história que já ouvimos antes, repetida muitas vezes na Bíblia. A trombeta soa, a luz começa a surgir e o povo retorna. Então a pergunta não é: isso é miraculoso? A pergunta real é: isso é intencional? Se esses momentos não forem aleatórios, se o horário deles não for coincidência, então para que eles estão nos preparando? O que existe do outro lado dessas horas antes da aurora? Isso não é um convite para conclusões precipitadas, não é código para uma data, não é convite para especulação. É um momento para perceber a direção da hora, porque esses sinais, sutis ou simbólicos, apontam para uma mudança que se aproxima, não apenas no mundo ao nosso redor, mas no cenário espiritual abaixo de nós. E isso nos leva a uma pergunta muito mais antiga, não feita por nós, mas feita muito antes de nós. Uma pergunta das Escrituras. O que acontece logo antes da aurora do Senhor? O que a Bíblia realmente diz que antecede o movimento dele? Se o que estamos vendo são ecos de algo maior, então, para entender o que está vindo, precisamos voltar. Voltar para a palavra. Voltar para o que já está escrito. E as Escrituras não são silenciosas sobre essa hora. Elas falam de uma escuridão antes da luz, de cabeças se levantando enquanto o mundo continua curvado, de uma elevação, não de medo, mas de pessoas. A Bíblia nunca promete que o amanhecer vai chegar sem aviso, mas também nunca diz que os sinais serão barulhentos. Em todas as Escrituras, os momentos antes de Deus agir são marcados, não por espetáculo, mas por quietude, não por certeza, mas por prontidão. E foi exatamente isso que os profetas escreveram sobre essa hora, o tempo antes da luz. No livro de Isaías, capítulo 61, vem um comando para quem está vigiando. Levante-se, resplandeça, porque a sua luz chegou e a glória do Senhor nasce sobre você. Mas Isaías não diz isso ao meio-dia. Ele diz na escuridão:
Os versículos anteriores descrevem densas trevas cobrindo as nações. É nesse contexto que vem o chamado: levante-se, desperte, brilhe. E isso revela uma verdade difícil. O amanhecer, nas Escrituras, raramente é suave. Ele não vem depois que tudo está restaurado. Ele vem no meio do que está quebrando. Esse padrão é constante. Em Lucas, capítulo 21, versículo 28, Jesus fala aos discípulos sobre os sinais do fim: agitação global, medo, confusão. Mas a instrução dele não é esconder-se nem especular. Ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Não quando tudo terminar, não quando o caos passar, mas quando começar. Essa é a tensão da aurora espiritual. Ela não espera pela paz, ela vem antes dela. É importante repetir: isso não é sobre marcar datas nem prever o fim. O próprio Jesus alertou contra isso. O que ele convidou foi consciência, vigilância, um estado de alerta espiritual que responde à estação, não ao calendário. Assim, a Bíblia nos dá uma estrutura para entender sinais como estes, não como eventos finais, mas como movimentos iniciais, como o primeiro farfalhar das folhas antes do vento, como a linha mais tênue de luz antes de o sol romper o horizonte. Eles não dizem tudo, mas dizem o suficiente. É hora de acordar, porque na Bíblia, o mover de God vem sempre precedido de preparação, não de espetáculo em massa, mas de indivíduos escolhendo mudar, escolher buscar, escolher permanecer de pé. Não é sobre medo, não é sobre manchetes, é sobre postura espiritual. Antes do amanhecer chegar, a Bíblia diz que haverá um chamado para se levantar mesmo no escuro. Haverá um motivo para olhar para cima, mesmo quando o mundo olha para baixo. E haverá uma mudança dentro dos fiéis, mesmo antes da luz tocar a terra. É aqui que estamos agora, não no ápice, mas na borda de algo. Um momento silencioso, carregado de peso, um padrão se formando, um roteiro que já estava escrito, não para nos controlar, mas para nos convidar, não para previsão, mas para prontidão. Jerusalém está despertando antes do resto do mundo, não com barulho, não com espetáculo, mas com sinais que sussurram em vez de gritar, um som que não se anuncia, uma luz que aparece na beira da visão, e corações, especialmente os jovens, retornando ao muro, não por tradição, mas por algo mais profundo. Esses momentos não gritam por atenção, eles fazem uma pergunta, não o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo dentro de nós. Porque muito antes de Deus agir no palco do mundo, a Bíblia diz que Ele chama as pessoas em silêncio, para despertar, para lembrar, para se preparar. Não com pânico, mas com clareza. Não com medo, mas com fé. Isso não é previsão, não é alerta no sentido sensacionalista. É uma pausa, um quadro parado. Um momento em que o céu ainda não mudou, mas algo dentro de nós sabe que vai mudar. Então aqui está o convite. Jerusalém está acordando. E talvez, só talvez, seja a hora de nós acordarmos também. Não para correr, não para explicar, mas para estar pronto. Pronto no coração, pronto no espírito, pronto para caminhar na direção da luz quando ela vier. A aurora espiritual não está longe. Fique desperto porque a luz está chegando. 10 segundos de silêncio ou música, ainda sem resposta. E depois nada mais. Deixe o silêncio falar. Deixe ele fazer a pergunta que só a alma pode responder.